Entre cores e tradições. A história dos uniformes no futebol sul-americano. Olá a todos! Nesta videoaula vamos discutir a história dos uniformes dos clubes brasileiros e sul-americanos, procurando compreender como eles contribuíram para a construção da identidade dessas equipes ao longo do tempo. Quando pensamos em um clube de futebol, geralmente a primeira imagem que vem à mente é sua camisa. Antes mesmo de vermos o escudo, o estádio ou qualquer jogador, somos capazes de reconhecer uma equipe apenas pelas cores do uniforme. Isso acontece porque o uniforme vai muito além de uma roupa utilizada durante as partidas. Ele representa a história do clube, sua relação com a cidade, com seus torcedores, suas tradições e também as transformações econômicas e culturais vividas pelo futebol. Ao longo deste vídeo, veremos como as camisas se tornaram verdadeiros patrimônios culturais e importantes instrumentos na construção da imagem dos clubes. As origens dos uniformes. Para compreender a importância dos uniformes, precisamos voltar ao final do século XIX, período em que o futebol chegou à América do Sul. Os primeiros clubes surgiram ligados às elites urbanas, às escolas, às companhias ferroviárias e às comunidades de imigrantes europeus. Nesse contexto, os uniformes tinham uma função bastante simples: diferenciar uma equipe da outra durante as partidas. As primeiras camisas eram confeccionadas em algodão pesado, tinham poucos detalhes e praticamente não sofriam alterações ao longo dos anos. As cores escolhidas, entretanto, possuíam significados importantes. Muitos clubes adotaram cores inspiradas em seus fundadores, em bandeiras nacionais, em cidades ou em instituições de origem. Essas escolhas acabaram se tornando marcas permanentes da identidade dos clubes. As cores e a construção da identidade. Com o passar do tempo, as cores deixaram de ser apenas um elemento de identificação visual e passaram a representar a própria identidade dos clubes. O Flamengo, por exemplo, adotou definitivamente o preto e vermelho, combinação que se tornou um dos maiores símbolos do futebol brasileiro. O Palmeiras nasceu como Palestra Itália, representando a comunidade italiana de São Paulo. Após a Segunda Guerra Mundial, precisou mudar seu nome e alguns símbolos, mas preservou o verde como elemento central de sua identidade. Na Argentina, o Boca Juniors adotou o azul e amarelo, inspirando-se na bandeira do primeiro navio que entrou no porto de Buenos Aires. Já o River Plate tornou mundialmente famosa sua faixa vermelha diagonal. No Uruguai, o Peñarol utiliza até hoje as listras amarelas e pretas herdadas da tradição ferroviária inglesa. Percebemos, portanto, que as cores carregam histórias, memórias e significados que permanecem vivos por gerações. A evolução dos uniformes. Assim como o próprio futebol, os uniformes passaram por profundas transformações. As camisas pesadas de algodão foram substituídas por tecidos sintéticos muito mais leves e resistentes. Também houve mudanças nos cortes, nas golas, nos números e até mesmo nas tecnologias utilizadas pelos fornecedores esportivos. Essas transformações acompanharam a profissionalização do futebol e o crescimento da televisão, que tornou a aparência dos uniformes cada vez mais importante. A camisa passou a representar não apenas a tradição do clube, mas também sua modernização e sua inserção em um mercado esportivo internacional. O surgimento da segunda camisa. Até as primeiras décadas do século XX, os clubes utilizavam apenas um uniforme. Como as competições ainda eram pequenas e poucas equipes possuíam cores semelhantes, normalmente não havia necessidade de uma segunda camisa. Entretanto, com a expansão do futebol e o aumento do número de clubes, tornou-se comum que duas equipes entrassem em campo com uniformes muito parecidos, dificultando a identificação dos jogadores por torcedores, árbitros e, posteriormente, pelas transmissões de televisão. Foi nesse contexto que surgiu o uniforme reserva, conhecido popularmente como a segunda camisa. Inicialmente, sua função era apenas prática, evitar o choque de cores durante as partidas. Por isso, muitos clubes adotaram versões brancas ou de cores neutras, facilitando a distinção entre as equipes. Com o passar do tempo, porém, a segunda camisa deixou de ser apenas uma alternativa ao uniforme principal. Ela passou a representar um espaço de criatividade e inovação. Os clubes começaram a utilizá-la para prestar homenagens a personagens históricos, lembrar conquistas importantes, valorizar aspectos culturais de suas cidades e até abordar causas sociais. Atualmente, muitas segundas camisas se tornam tão marcantes quanto os uniformes principais.
Além de sua função esportiva, elas desempenham um importante papel no fortalecimento da identidade dos clubes e também na geração de receitas, já que costumam despertar grande interesse entre torcedores e colecionadores. Patrocinadores e marketing. Uma das maiores mudanças na história dos uniformes ocorreu a partir das décadas de 1970 e 1980, quando os patrocinadores começaram a ocupar espaços nas camisas. Até então, os uniformes apresentavam apenas cores e o escudo e a numeração. Com a expansão da televisão e do marketing esportivo, a camisa tornou-se um espaço publicitário extremamente valioso. Além de representar a identidade do clube, ela também faz parte de uma estratégia econômica. Empresas investem milhões para associar suas marcas às equipes mais populares. Ao mesmo tempo, os clubes passarão a lançar suas novas coleções todos os anos, criando um mercado de consumo que movimenta milhões de torcedores. A camisa como patrimônio histórico. Apesar da presença cada vez maior do mercado, a camisa continua sendo um importante símbolo de memória. Muitas vezes ela representa conquistas inesquecíveis, grandes ídolos e momentos marcantes da história de um clube. É comum que equipes lancem uniformes comemorativos em aniversários, homenageiem jogadores históricos ou recuperem modelos antigos em versões retrô. Essas iniciativas demonstram que a camisa funciona como um verdadeiro documento histórico capaz de preservar a memória coletiva das torcidas. Vestir a camisa de um clube significa, para muitos torcedores, demonstrar pertencimento a uma comunidade construída ao longo de décadas. Os quatro grandes do Rio. Para compreender melhor como os uniformes participam da construção da identidade dos clubes, vamos analisar quatro exemplos bastante conhecidos do futebol carioca: Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Cada um deles desenvolveu uma identidade visual própria, ligada à sua história, aos seus valores e à forma como passou a ser reconhecido por seus torcedores e pela sociedade. Flamengo. Começando pelo Flamengo, percebemos como o uniforme acompanha a construção da identidade do clube. Quando foi fundado em 1895 como um clube de remo, suas primeiras cores eram azul e dourado. No entanto, o tecido utilizado desbotava facilmente sob o sol e a água do mar, o que levou à adoção das cores vermelho e preto. Essas cores passaram a representar a força, a paixão e a garra associadas ao clube. As listras horizontais, rubro-negras, tornaram-se um dos uniformes mais reconhecidos do futebol mundial. Ao longo do século XX, a imagem do Flamengo foi sendo construída como a do clube de massa, associada às camisas populares e à enorme torcida espalhada por todo o Brasil. Mesmo com mudanças de patrocinadores e fornecedores de material esportivo, o desenho básico da camisa permaneceu praticamente o mesmo, mostrando como a tradição é um elemento central da identidade rubro-negra. Fluminense. O Fluminense Futebol Clube, fundado em 1902, nasceu em um contexto bastante diferente. Ligado às elites cariocas, o clube buscava transmitir elegância e sofisticação desde sua fundação. Suas cores atuais, grená verde e branco, foram adotadas em 1904, após dificuldades para importar o tecido cinza e branco utilizado originalmente. A combinação das três cores tornou-se uma das marcas mais tradicionais do futebol brasileiro. A imagem construída pelo Fluminense está ligada à tradição, à elegância e à valorização de sua história. Seus uniformes costumam preservar o padrão tricolor em listras verticais, reforçando a continuidade de sua identidade construída ao longo de mais de um século. Vasco da Gama. O uniforme do Vasco da Gama talvez seja um dos que carregam o maior significado histórico no futebol brasileiro. Fundado em 1898, o clube adotou o nome do navegador português Vasco da Gama e escolheu como principal símbolo a Cruz de Cristo, ligada às navegações portuguesas. A tradicional faixa diagonal branca sobre a camisa preta tornou-se uma das identidades visuais mais marcantes do futebol brasileiro. Além de seu aspecto visual, a camisa do Vasco representa um importante símbolo de inclusão social. Em 1924, o clube ficou conhecido por defender jogadores negros e de origem popular, diante das tentativas de exclusão promovidas por outros clubes cariocas. Episódio lembrado pela histórica resposta histórica. Assim, vestir a camisa vascaína também passou a representar valores como igualdade e resistência ao preconceito. Botafogo. O Botafogo de Futebol e Regatas surgiu da união entre um clube de remo e um clube de futebol.
Seu uniforme em listras verticais pretas e brancas, acompanhado da famosa estrela solitária, tornou-se um dos maiores símbolos do esporte brasileiro. Ao longo da história, a imagem do Botafogo esteve fortemente associada aos grandes craques que vestiram sua camisa, como Nilton Santos, Garrincha, Didi e Jairzinho. Isso fez com que o uniforme fosse identificado não apenas pelas cores, mas também pelo futebol técnico e ofensivo apresentado por essas equipes. A estrela solitária tornou-se um símbolo tão forte que muitas vezes representa o próprio clube, mesmo sem a presença do escudo completo, reforçando sua identidade visual e histórica. A construção da imagem dos clubes. Atualmente, os clubes não vendem apenas produtos esportivos, eles vendem histórias, emoções e identidade. As campanhas de lançamento dos novos uniformes normalmente utilizam imagens de torcedores, ídolos históricos, títulos conquistados e momentos marcantes da trajetória do clube. Essas campanhas procuram despertar sentimentos de orgulho, tradição e pertencimento. Dessa forma, a camisa deixa de ser apenas um uniforme utilizado pelos jogadores e transforma-se em um dos principais elementos da construção da imagem institucional do clube.